dia 24 de agosto de 2018. Acertei. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturense, médico. Fala, boca de trombone! 24 de agosto de 2018, 60 anos de um fato histórico acontecido no nosso país, que alguém disse que estava a um passo da eternidade entrando para a história. O suicídio de Getúlio Vargas, não podemos deixar passar. Mas passou, são 60 anos, e o Brasil tem se superado ao longo desses 60 anos, e hoje, mais uma vez, superando todas as dificuldades, não pulando, mas contornando a cerca, com você, Daniel, nessa sexta-feira que Deus nos permite viver. Então, valeu, boca de trombone, Inácio. Olha só, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem censura, não tem nada, é como a vida. Olha só, e o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado não tem sacanagem. Não tem é superação. Tem educação, saúde, cultura, lazer e justiça. Olha só. Cada vez no programa Pulando a Cerca, que vai fazer 16 anos, a gente convida sempre uma fração especial no Brasil. Bom, o programa Pulando a Cerca, o apresentador sou eu, Daniel Suturense, médico, e já tive AVC. A AVC é a doença mais mata do Brasil e no mundo, mas a gente continua pulando a cerca. Vamos hoje apresentar, entrevistar o gostosíssimo, o tesudíssimo, o culturadíssimo professor medicíssimo, o professor Antônio Carlos Lucas Nanobra. Quem é? Vem pular a cerca, professor Antônio Carlos. Isso, para pular a cerca. Pulou, está pulando. Isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete. Olha o microfone. Ó, vou fazer a volta. Agora se voltou. Então, o professor Antônio Carlos Lucas Nóbrega é o atual vice-reitor, mas foi eleito reitor e vai assumir em novembro. A minha primeira pergunta, fez xixi? Fez? Claro. Não. Sempre. Ó, para pular a cerca tem que fazer xixi. Professor, qual é a tua idade? Eu tenho 53 anos, acho. Fazer a conta, isso, 53. Garoto, eu tenho 96, tá bom. Olha só, você nasceu aonde? Eu nasci em Niterói. Niterói, sou niteroense. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói? A minha infância foi ótima, minha infância foi muito boa. Eu cresci sempre brincando muito na casa dos meus avós, tanto paternos quanto maternos, né? Eu conheci meus 4 avós, né? Eu tive essa felicidade, convivi com os 4 avós, né? E eu tinha, assim, o hábito de, nos fins de semana, passar na casa da minha avó Maria, meu avô Nóbrega, né? Meu avô José Nóbrega, ficava numa vila ali na Paulo César e brincava muito na vila, jogava bola na vila, brincava de polícia e ladrão,
aqueles tipos de brincadeira de infância, era ótimo. Interromper. Olha só, falou em Niterói. A internet é o mundo todo. Niterói é uma cidade do estado do Rio, que o país é Brasil e o universo é mundo. Então, estou localizando. Então, e a tua família era grande? A família é grande. Bom, tudo é relativo, né? Depende comparado com quem, mas é uma família grande. Uma família, minha mãe tem vários irmãos. Meu pai não, meu pai tinha uma irmã só. Né? Meu pai está vivo, ainda bem, né? Graças a Deus, mas ele tinha uma irmã só. Ela faleceu há pouco tempo. Mas ao lado da minha mãe tem bastante gente. Então convivi com muitos primos, tios. Primos né? e primas? Sim, muitos. Você brincava de médico com as primas? Brincava de tudo. Brincava de tudo com os primos e primas. Médico. Você é médico? Você brinca até hoje que você é médico. Eu também. Exatamente. Não, era ótimo, sensacional. Era uma infância maravilhosa, com os primos, muita gente, sempre na casa dos avós, com muitos tios. Era muito bacana, muito legal. E a tua adolescência? Também ótimo. Em Niterói também foi muito, muito bacana. Quer dizer, sempre muito ligado aos colegas de colégio, né? Eu estudei no Jardim de Infância, tinha um colégio que ele ficava na Tavares de Macedo, hoje não existe mais, que era de uma professora. Depois eu fui para o Instituto Abel, colégio tradicional de Niterói. Estudei lá da primeira série, na época era a primeira série do fundamental, né? Até o terceiro... O ginásio? Ginásio. Depois o segundo era ensino médio. Hoje, ensino médio, na época, era científico, né? Algo desse tipo. Mas eu estudei o tempo todo lá, então era muito ligado a esses colegas, né? Mas foi muito, muito bacana. Jogava bola na praia de Caraí, então a gente vivia muito essa infância e adolescência comum da época. Aí você foi à faculdade. Você escolheu medicina ou a medicina foi a você? Essa é uma boa pergunta, difícil de responder. Não sei, eu acho que as duas coisas, né? Meu avô, o pai da minha mãe, ele era médico, era um grande exemplo para mim. Ele se formou, na verdade, na primeira turma da Faculdade Fluminense de Medicina, que é da UF hoje. Ele se formou em 1931. E a sede da Faculdade Fluminense de Medicina é o que é hoje o Instituto Biomédico, onde eu sou professor. Eu sei. Então ele era uma grande referência. Para mim, certamente me inspirou. E também o meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, o Alceu Mendes de Souza. Era um grande clínico também, então também me inspirava muito, passava muito... Eu conheci o doutor Alceu. Você conheceu o tio Alceu? Conheci, olha que bacana. Olha só, e você escolher a cardiologia ou a cardiologia de escolher você? Foi uma pergunta difícil, Daniel. Difícil? Eu não sei te responder, eu sei que sempre foi assim, um processo natural. Né, um processo natural de escolha, de prazer, na verdade, sempre fui muito movido pelo entusiasmo, pelo prazer. Eu sempre gostei muito do funcionamento do organismo, né? E o coração, o ritmo, alguma coisa me atraiu para essa área, né? Então, eu trabalho com fisiologia do exercício, e a questão da resposta do coração durante o exercício é muito evidente, então eu acabei indo por esse lado, por essa razão. A batida do coração, que é bom. Olha só, então, a gente já começou a experimentar o que é a universidade para você. Olha, Daniel, a universidade é uma instituição mais sólida na história da humanidade, se é que a gente pode dizer assim, ou das mais sólidas. Sempre teve um papel fundamental na sociedade, claro, que foi se transformando ao longo do tempo. Hoje a universidade ela tem um papel central na produção de uma inquietude intelectual, cultural. Ela tem que ter esse papel de provocar mudanças, questionamentos, se permitir a diversidade, se permitir explorar o novo e também garantir a formação de profissionais, sim, com linhas tradicionais profissionais. Então a universidade ela é um mundo, na verdade, de experimentação, como você gosta de dizer, e de compromisso com uma sociedade cada vez melhor. Eu acho que esse seria talvez um grande resumo do papel da universidade. Você tem razão. Professor Antônio Carlos,
a universidade tem um papel de pular a cerca. Isso é uma boa analogia, sem dúvida nenhuma. Ela tem que sempre buscar novos horizontes, quebrar barreiras, não se permitir ser, vamos dizer assim, acanhada diante das dificuldades. Eu acho que esse é o papel da universidade, sim, ser provocativa, se provocar, se permitir pular a cerca, certamente, quebrar as cercas, contornar as cercas, torná-las irrelevantes. Olha só, então nós estamos representando agora o papel da universidade. Eu sou o próprio Lana Seca, um AVC, e você também, o duplo por Lana Seca. E isso demonstra o perfil da universidade, não o conservadorismo, que é tradicional, que pode ter também pular a cerca. É exatamente isso. E professor Antônio Caldo, olha só, e qual é o papel na nossa Universidade Federal Fluminense? Olha, Daniel, as universidades federais, elas compõem uma rede de instituições absolutamente fundamentais na construção do país, na construção que não tem fim, né? Uma construção contínua, onde no Brasil se produz mais de 95% do conhecimento novo, da pesquisa científica. Ela tem uma relação direta com a sociedade através das atividades de extensão e formação de profissionais, né? A nossa universidade, a Federal Fluminense, ela tem um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, a princípio, pela força da Constituição, inclusive, é onde é a sede. As universidades federais, elas têm o compromisso com seus estados de origem da sede. Nós temos um campus avançado Oriximiná, no estado do Pará, que também é uma característica muito peculiar e rica da nossa universidade. Então, a Universidade Federal Fluminense, ela tem uma relação muito orgânica, eu diria, com todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 9 cidades do estado onde existe pelo menos uma unidade acadêmica, desde Angra dos Reis até Santo Antônio de Pádua. Todas as mesorregiões do estado existe pelo menos uma unidade acadêmica da UF, além de outros municípios, como Cachoeiro de Macacu, que não é uma unidade acadêmica isolada. Nós temos uma fazenda-escola, que é parte da faculdade veterinária. Então, a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e do país de um modo geral, né? Ela foi fundada em 1960 para formar profissionais, mão de obra para o estado do Rio de Janeiro na época, e ganhou um caráter de produção de conhecimento também, ou seja, o desenvolvimento da pós-graduação, particularmente dos doutorados, a partir da década de 90, de maneira mais pujante. Hoje nós somos uma universidade madura nesse sentido, produzimos ensino, pesquisa e extensão de altíssima relevância para o país, em volume e qualidade. Nós somos a universidade federal que mais inclui alunos de graduação, mais de 11 mil vagas por ano. Então, ela tem assim, um papel central no desenvolvimento do Estado e do país, né? Você tem razão. A UF tem a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, tem o Quarteto de Câmara da UF, música antiga da UF, o cinema com uma escola de cinema. Hoje é o melhor cinema do Brasil, som e imagem, galeria de arte. Então, isso compõe um quadro pulando a cerca mesmo, não é só a pesquisa acadêmica. O acesso da população se faz através do cinema, orquestra sinfônica, teatro, música, o que for. Vai em várias escolas no estado do Rio. Então, a relevância na UF é fundamental. E eu vou perguntar para o professor Antônio Caldo, qual é a tua perspectiva quando em novembro assumir a reitoria na Universidade Federal Fluminense? Bom, Daniel, a nossa expectativa é a melhor possível. Nós estamos muito entusiasmados com esse desafio. É um desafio muito grande, impõe a nós um comportamento de muita responsabilidade, transparência, cooperação. Eu entendo que o reitor tem
essa missão, né, de aproximar as características diferentes das pessoas, porque é essa nossa diversidade que nos torna rico. Então, eu acho que o reitor tem esse papel de aproximar as pessoas, com transparência, com uma perspectiva positiva. Eu acho que isso é um recado importante, sabe? Nós vivemos naturalmente um cenário no país bastante duro, né, de dúvidas políticas e de dificuldades orçamentárias e financeiras, inclusive. Então, nós temos desafios, uma agenda externa de desafios importantes, como essa emenda 95, essa emenda constitucional 95, estabeleceu o teto de gastos. 20 anos de dureza. Nós temos que trabalhar muito seriamente para reverter isso. Isso não é viável, isso não é possível. Então, tenho trabalhado já antes de assumir em muitas frentes. Mas não é só essa questão, uma questão também da recomposição do orçamento, uma série de políticas que foram ceifadas, eu diria, da população brasileira nos últimos tempos. Nós temos que recuperar, ainda temos uma agenda de recuperação do espaço para um projeto nacional de desenvolvimento, colocar a universidade de maneira bastante clara nessa posição. E temos uma agenda interna de comunicação, de aproximação entre as pessoas, de melhorar os nossos processos internos. Nós temos um espaço de melhoria, de eficiência, de gestão, mas também do ponto de vista humano. Eu acho que esse é a nossa perspectiva, sabe? Não existe uma antítese entre aperfeiçoamento de gestão, aspectos técnicos, contra o ser humano, e nem o oposto, né? O espaço da criatividade humana se conferir ineficiência. Eu acho que as duas visões são equivocadas. Eu acho que existe espaço, tenho absoluta convicção, para o aperfeiçoamento técnico, né, de mapeamento de processo, eficiência de gestão, e com enriquecimento humano, espaço para as pessoas se expressarem do jeito que elas são, com as suas diversidades, com as suas angústias, com os seus sonhos. Então, eu diria que, resumidamente, nós temos essa agenda externa dura, mais estimulante de mostrar para a sociedade, cada vez mais, como você muito bem destacou, a sua riqueza. Nós temos um grande orgulho de ser a única universidade federal com uma orquestra sinfônica, com porte da Orquestra Sinfônica Nacional, e tantas outras atividades que nos torna muito visíveis aos olhos da sociedade, mas nós temos uma tarefa de aumentar isso, né? Não só as que são mais óbvias, como os aspectos culturais, são mais visíveis, né? mais fáceis de identificar, mas em todas as áreas, de nos tornarmos cada vez mais, vamos dizer assim, reconhecidos pela sociedade como uma instituição indispensável, né? Então, esse aspecto externo é fundamental, e também internamente de criar um ambiente para que estejamos sempre juntos para superar justamente o impacto que vem a partir dessas dificuldades que se apresentam para a vida da universidade, né? Olha, o professor Antônio Carlos, olha só, a universidade que consegue, na questão exterior, colocar cultura, representa o interior. A universidade que não consegue exteriorizar, alguma coisa tem. Não consegue nem chegar lá fora. E a universidade significa universo, é aberto para dentro, para o meio e para fora. Então, a Universidade Federal expõe. Quando expõe, é bom o que tem dentro. E falando nisso, você vai falar em acessibilidade. Acessibilidade não é física também, é mental. Se não tiver acessibilidade física, não mental, parece que a Terra é plana. Não é? Temos que ter mental também. Um inconsciente mental, o que for. E a questão física. E quando coloca a questão, a acessibilidade física, também fala em acessibilidade mental. Isso é importante. Quando tem uma escada, difícil,
E a pessoa idosa ou não consegue subir, ela fica embaixo e fica numa terra plana. Quando tem acessibilidade, eles conseguem subir. E eu acho que isso dentro da universidade é fundamental, acessibilidade mental, cultural e social. Não, perfeito, Daniel, você abordou muito bem o tema. Quando se fala em acessibilidade, né, o conceito que se trabalha, ou que se deveria ser pervasivo na sociedade, né, que deveria ser o cotidiano, é o conceito de acesso universal. Por isso que o próprio nome da universidade representa bem a questão do acesso universal. Porque, do ponto de vista, e você mais uma vez destacou muito bem, do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica, né, acessibilidade física, o que se trabalha justamente não é uma entrada para o cadeirante, uma entrada para isso, uma entrada para... Senão daqui a pouco nós vamos ter que ter uma entrada para o canhoto, para o gordo, para o baixo, para o alto, para o carioca, não dá, né? Então é ter um acesso para todo mundo, né? Então não tem que ter uma entrada para o cadeirante, uma entrada onde todos consigam transitar, ter mobilidade. Então esse é um aspecto fundamental no tocante à acessibilidade, vamos dizer assim, mais óbvia, que é a acessibilidade arquitetônica. Mas, como você mais uma vez destacou muito bem, não basta, né? Claro que é necessário, mas não é suficiente, como a filosofia diz, é necessário, mas não é suficiente a acessibilidade arquitetônica, e, portanto, o comportamento das pessoas é fundamental, né? Chamou da sensibilidade mental, outra maneira de chamar o mesmo aspecto seria da acessibilidade do ponto de vista comportamental, atitudinal. Então, a própria maneira com que as pessoas veem umas às outras tem um impacto fundamental na capacidade do indivíduo acessar meios, né? Então, para se formar, para conseguir explorar suas potencialidades, poder se expressar, poder ser feliz, buscar seus caminhos. Então, nós temos construído, eu como vice-reitor trabalhei para promover a construção do chamado um plano UF acessível. Naturalmente, eu não criei isso do zero, existem muitas iniciativas na UF, a UF é muito pioneira nisso. O mais visível é o grupo chamado Sensibiliza. Hoje ele tem um aspecto ligado mais à PROAS, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Então nós aproximamos esses diferentes atores que tratam com o tema, ampliamos, chamamos mais pessoas para participar e construímos um plano de UF acessível e vai nos orientar nas decisões cotidianas, administrativas, etc. Então tem um caminho bom por aí, né? Então nós estamos muito empolgados em poder, na universidade, não sermos uma ilha de excelência quanto à acessibilidade. Nós queremos participar da transformação do conceito de acessibilidade na sociedade, né? Eu tenho dito isso, muitas vezes me perguntam, mas a UF tem problemas para subir aqui e ali? Sim, como a sociedade de modo geral. A UF não está isolada da sociedade, ela é um espelho, espera-se que cada vez mais fiel ao que existe na sociedade. Hoje, graças particularmente ao programa Reúne, né, de reestruturação e expansão das universidades federais, nós temos um perfil de alunos particularmente muito mais próximos às características da sociedade, seja em nível socioeconômico, etnia, etc., do que já foi no passado remoto. E esperamos que a gente possa ter um papel, do ponto de vista da acessibilidade, não só de melhorarmos o nosso ambiente interno, mas que nós possamos ser também exemplos para a sociedade de modo geral. Não um exemplo de coisa pronta, mas exemplo de esforço e de avanço também nesse aspecto da acessibilidade. O professor Antônio Carlos, se você viesse na televisão, normalmente ia citar todo o teu currículo, nota, não interessa isso. O que interessa é a pessoa do professor Antônio Carlos. Aliás, a pessoa, o professor é depois. Nasceu pessoa, depois tornou cidadão, depois tornou professor de médico. Então, a pessoa. Então, isso demonstra, quando você está assumindo a reitoria, a tua maturidade, bom senso e maturidade. Normalmente,
Não vou dar exemplo, nada disso. O reitor é uma pessoa igual os jurídicos, acima da média. E você se dispôs sem problema algum, ir na televisão da UniTV, que é o canal da UF. Eu vou perguntar a você, a televisão é uma coisa importante, né? Uma universidade desse tamanho não tem televisão, ou podia aumentar a acessibilidade que você colocou. Como você vê isso, essa acessibilidade com televisão em 9 unidades ou 10 da UF? Se tem uma orquestra sinfônica nacional, é a única federal do Brasil, o cinema, escola de cinema, física, zoologia, educação física, e a televisão? A televisão, na minha concepção, reúne tudo isso. Como você pensa isso? Bom, primeiro, Daniel, acho que é importante dizer o seguinte, os meus conceitos, ou o que eu acredito como indivíduo, eles têm, vamos dizer assim, devem ter um impacto relativo nas decisões da universidade. Né? As decisões da universidade são decisões matriciais. Claro que eu tenho a minha responsabilidade, terei a minha responsabilidade após assumir como reitor. A universidade funciona, em tese, na pessoa do reitor. Se o reitor é autoritário, a universidade é autoritária também. Se o reitor é liberal, na concepção da palavra, a universidade se abre. Eu acho que eu falei da acessibilidade da televisão, que é o mundo. Então, sem dúvida, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu não estou aqui dizendo tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Sim, né? Claro que o que é fundamental é que a gente provoque a criatividade das pessoas que compreendam. Claro, sempre vai ser meu papel, a minha responsabilidade de tomar as decisões quando tiver que ser tomado. Isso eu só não abro mão, naturalmente, vou exercer isso com muita clareza e responsabilidade. Mas, respondendo a sua pergunta, é um mundo em transformação muito grande. O que é a TV hoje em dia, os canais de comunicação? Então, isso tudo precisa, pela própria comunidade, ser construído, essas soluções, e a gente espera, sim, que nós sejamos um ambiente de muita ebulição e muita discussão, com muita ideia. Pular a cerca o tempo todo, criar novas soluções. Nós estamos abertos. Eu acho que a universidade tem esse papel, né? A televisão, televisão, né? Quer dizer, a gente enxerga algo de longe, então ela tem essa missão de realmente levar para longe mensagens. Então a gente, claro que precisa ter na universidade instrumentos de comunicação robustos e pervasivos, e vamos avançar cada vez mais nessa direção, sem dúvida. Olha só, aqui pulando a cerca, que não tem pato, nem tem censura, uma aviso, a equipe está achando legal? Nácio, mostra a equipe. Tá legal ou não tá? Isso. Pedrinho, tá? Zada, tá legal? Vou te explicar por quê. Carlinho. Chiquinho. Carlinho. Olha só. A televisão, normalmente, a televisão comercial, lá, fala eles. Aqui a gente fala eu fiz ou não fiz. E na televisão comercial, nunca mostra a equipe. E quando mostra a equipe, um câmera, é para sacanear. Aqui é o contrário, é coletivo. Então, o Pessão, que é o produtor do programa, Jorge Pessano, quer falar o quê? Professor, dia 21 de setembro é o dia de luta da pessoa com deficiência. E pode parecer para muita gente um paradoxo, o senhor está à frente da coordenação de um laboratório de ciência do exercício. É um grande desafio na sua vida. Agora, esse desafio só se restringe ao orçamento ou tem outras secas que precisam ser puladas?
Bom, os desafios são múltiplos, né? Tem desafio de toda ordem, de toda a natureza. O nosso laboratório, o Laboratório de Ciências do Exercício, ele trabalha não só com a produção de conhecimento fundamental, mas também de conhecimento aplicado. A gente trabalha com a compreensão do que acontece no organismo durante o exercício, com treinamento físico, indivíduos sadios, indivíduos com doenças. Eu, particularmente, sou fisicamente ativo. Eu nado, continuo nadando. No passado, antes da lesão medular, eu era triatleta, fui judoca, já fiz vários tipos de esporte. E há 20 anos, eu tive a lesão medular, foi em 99, então são 19 anos, ano que vem fazem 20 anos. E eu continuei a prática de atividade física, no início fisioterapia e tal, mas atualmente eu nado como prática regular, do ponto de vista de qualidade de vida e de saúde também. Então, a sua pergunta abrange muitos aspectos, então os desafios são grandes, são pessoais, pela coerência da minha prática profissional como médico do exercício e pelas evidências demonstrarem que isso tem um impacto positivo na vida das pessoas, não só na qualidade, mas na quantidade de vida. Mas a pesquisa no Brasil realmente está sofrendo um momento muito duro, de cortes orçamentários radicais. Nós estamos retrocedendo mais de 10 anos, do ponto de vista orçamentário. Um impacto gigantesco, não só no Estado, no país como um todo, o orçamento do CNPq, da CAPES, que são os órgãos que fomentam a pesquisa e a pós-graduação, sem falar do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, que é a Fundação Amparo à Pesquisa, está buscando agora algum tipo de fôlego, mas tem uma dívida enorme de projetos não pagos. Então, os desafios são gigantescos. Respondendo a tua pergunta, os desafios não são só orçamentários. Eu diria que, nesse momento em particular, é um desafio de motivação e de trabalho coletivo. Eu tenho repetido isso, Daniel e Jorge, que a despeito de diferenças de visão aqui e ali, de como a universidade deve funcionar, ou com aspectos estruturais ou funcionais, todos nós temos um bem comum, que é preservar a universidade e fazê-la ser cada vez melhor. Então, disso eu acho que ninguém discorda, né? Então, nós precisamos sempre construir os consensos temporários possíveis para que isso se mantenha, né? Então, nesse sentido, eu diria, não sei se estou indo na direção da sua pergunta exatamente, mas que os desafios não são só orçamentários, são comportamentais internos, seja nos laboratórios, seja na comunidade da universidade de um modo geral. Mas estou muito otimista, sabe? Estou muito otimista, esse é um recado que eu queria deixar aqui. Eu não tenho... Lógico que as dificuldades existem, mas em que momento da vida a gente não teve dificuldade, né? Você pode não ter de uma forma, mas tem de outra. E eu tenho muita convicção que a universidade tem um espaço enorme. A Universidade Federal Fluminense tem um espaço enorme de reorganização interna, que pode dar um espaço importante de recuperação aqui e ali de investimento, ou de custeio para uma ou outra atividade importante. Tenho muita convicção de que isso acontecerá. E tão importante quanto isso é o que nós temos feito, nós que eu digo UF, né? Das dezenas de milhares de pessoas que compõem a universidade. Inclusive, nós vivemos hoje numa sociedade de comunicação, né? E muitas vezes a gente vive essa angústia de seleção, a gente recebe tanta informação de WhatsApp, e-mail, celular, televisão, etc., Facebook, outras mídias sociais, e às vezes a gente tem dificuldade de selecionar informações. Mas vocês terem uma ideia, eu fui 3 campos do interior nosso, já tinha ido a Campos, fui ontem a Petrópolis, Pádua, Friburgo, vou depois a Angra, Volta Redonda, depois a Rio das Ostras e Macaé. E cada vez que a gente vai, tem uma atividade nova, tem um projeto novo, tem uma realização nova. Aqui nós assinamos agora uma cátedra da Sérgio Vieira de Mello do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então a UF vai fazer parte de um grupo de universidades que vai discutir o tema refugiados e solicitantes de refúgios, algo tão importante para o mundo, para o nosso país também. Então são milhares de atividades relevantes que têm sido desenvolvidas, que continuarão a ser desenvolvidas e vão ampliar. Não tenho dúvida de que a universidade está viva e viva continuará. Olha só, professor Antônio Carlos, já que você falou em lesão medular, que você infelizmente sofreu um acidente, mas parece que o Brasil também está sofrendo uma lesão medular. O golpe que o Brasil sofreu é uma lesão medular. Mas
Ao contrário, aliás, a favor do Brasil e a favor de você, Antônio Carlos, tem perspectiva nadando, resolver lesão medular. Resolver como? Não é com a cabeça, com a acessibilidade. Então, o Brasil sofreu uma lesão medular séria, mas e a universidade, como tudo, também sofreu a lesão medular. E não é por acaso você ser o reitor. Metaforicamente, igualzinho. Você, com a lesão medular, está avançando. A acessibilidade não é uma terra plana, é uma terra redonda. Então, a lesão medular é exatamente a tua eleição. Ora, parabéns. E com AVC ou não, o Brasil tem que pular a cerca. É uma coisa menor, uma coisa passageira, mas é difícil de superar. Mas o Brasil tem que pular a cerca, e que desde 1500 até hoje, 516 anos, 18 anos, vem pulando a cerca. E a lesão medular, qual é o problema? Nenhum. Tem que superar. E, cara, e você falaria isso com a maior tranquilidade. Você é um exemplo de pular a cerca. Em geral, a pessoa que tem AVC ou lesão medular se sente marginal, se esconde. Não é uma coisa que é bonito. Não, nada disso. O bonito está na cabeça. Então, olha só, professor Antônio Carlos, claro que você vai dar acessibilidade à UF antes de assumir a reitoria aqui na televisão. Isso é importante. Lesão medular ou AVC, que importa isso? Nada. Eu teve um AVC, não falava, nem andava, estou aqui. A lesão medular é um acidente. Você está nadando. Nadão é bom. Né? Está aqui com a cadeira do roda, com o maior sorriso, agasalho. Isso reflete a própria reitoria na universidade. Você é uma pessoa simpática, como eu falei no começo, simpaticíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo. Isso é o reitor. E o reitor tem essa aproximação com os alunos. E os alunos votaram muito em você. E se o reitor, a votação é com os alunos, principalmente, isso é uma coisa importante. Claro que tem funcionário, professor, mas os alunos é quase tudo. A universidade vive os alunos. E os alunos, metaforicamente, vão pular a cerca. Se a universidade tem o conteúdo, vão pular a cerca. Não tem o menor problema. Olha só, professor Antônio Carlos, está achando de legal o programa aqui? Claro, com certeza, estou adorando. Então, não tem censura, não tem nada disso. É tudo um grande bom humor. Bom humor, eu acho que é tudo, é quase tudo. Ajuda muito. Se você tivesse mau humor, hein? Que saco, hein? Aí eu ia entrevistar uma pessoa chata. E a equipe está gostando. Igual a universidade. Se você não tivesse um programa sem equipe, nada funciona. E a universidade é exatamente o mesmo modelo. Fala, professor Antônio Carlos. Ô, Daniel, tá ótimo isso aqui, estou me divertindo, estou gostando muito.
Você falou tanta coisa importante, tanta coisa boa, o que eu posso comentar? De fato, sim, a questão da limitação física pela uma lesão medular, um AVC, etc. É claro que no momento que você percebe que você fica limitado para realizar aquilo ou outro, você não gosta, é ruim, é chato, fica triste, etc. Mas a vida é muito cheia de possibilidades, né? A gente às vezes escolhe assim, alguns modelos, ou são impostos modelos onde fora dele não há vida fora daquele modelo. Isso não é verdade, né? A vida tem 1000 formas de ser feliz, né? 1000 formas de você se realizar, de ajudar o próximo, de conquistar e, portanto, de ser feliz e procurar fazer os outros felizes também. Então, acho que é uma atitude fundamental, né, diante da vida. Tantas pessoas passam por dificuldades, às vezes, tão maiores do que cada um de nós e estão tão bem que eu acho que isso é um espírito muito... Eu acho que é fundamental, né? A forma com que se encara os problemas. Isso se fala muito em qualquer... análise, ou seja filosófica, ou seja até do ponto de vista da análise das relações com os mecanismos mentais de lidar com a vida. Quer dizer, os problemas são iguais para todas as pessoas. A maneira com que nós os encaramos é que faz a diferença, né? Então, Freud dizia isso, né? Quer dizer, o que importa não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Quanto aos alunos, eu concordo contigo, os alunos são assim, um elemento muito efervescente da sociedade, da universidade. Eles são jovens, eles têm tempo curto, né? Como o Betinho dizia, que tem fome e tem pressa. O aluno não pode ficar esperando um projeto de 20 anos. Lógico que ele entende a importância disso, mas ele precisa das condições a curto prazo. Então, são uma parte fundamental. Eu dou aula de graduação, sempre dei aula de graduação, tenho uma relação ótima com os alunos, e eu acho que é uma inquietude necessária e indispensável da universidade. Vamos continuar falando com o professor Antônio Carlos. Como é que foi a tua lesão de medula? Como é que você se comportou depois desse acidente? Bom, foi em 99, foi um atentado a tiro. Eu, minha esposa, a gente tinha ido a um almoço com um orientando no Rio de Janeiro, num jantar. E na volta no túnel Paulo de Fronten, simplesmente sem saber por que, um carro emparelhou, freou, saiu do carro e deram 11 tiros no carro. E, com certa sorte, só um tiro me acertou na medula. Minha esposa, ela teve uma lesão de raspão no braço, mas não ficou nenhuma sequela física. E aí, atendido, Souza Aguiar, depois fui para Niterói, etc, etc. Então, o apoio dos amigos, profissionais, da família foi fundamental, né? Eu fiquei algum tempo no CTI, foi grave, tive hemotórax, né? Sangue no tórax, uma série de consequências, né? Na época, o Dr. Ricardo Carneiro, que é professor da UF, era o clínico, mas muitos outros, neurologistas, fisioterapeutas, muita gente ajudou, a família, fundamental, amigos. Então, uma rede de apoio assim que foi indispensável. E ao longo do tempo você vai se adaptando. Depois voltei à UF, voltei da aula, logo que eu pude, voltei a dar aula. E você ficou deprimido? Não, fiquei deprimido não. Eu fiquei triste, né? Você sofre aqui, ali, chora um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas segue em frente. Não teve nada que me segurasse de retornar para buscar felicidade e realização. 95% da pessoa que vai ser uma questão como essa fica deprimido e fica marginal à vida. E você é um próprio pulando a cerca. Superou isso. Não, isso é importante que você diga na televisão. Claro. Não, a depressão é um fato normal, mas não fica eternamente em depressão e fica com vontade de morrer. A vida não tem sentido. Tá bom, fisicamente fica difícil, mas e a cabeça? Isso é importante dizer na televisão sem nenhum problema. Pô, isso é importante. Legal. Eu gostei de você. Eu também gostei de você, Daniel. De novo. Olha só. Então, o programa Pulando a Cerca
é exatamente isso. E a gente fez ou não fez, e pulando com lesão de medula, com AVC, com o que for, interessa. A gente tem que seguir o caminho do bem, do bom senso, da maturidade. E você seguiu o caminho do bom senso e maturidade. Ainda bem que você voltou à UF. Muito obrigado. Ainda bem que você tomou um tiro, no CTI, voltou à UF, conseguiu, por mérito, se eleger reitor da UF, que em novembro, com o maior prazer, estaremos lá, pulando a cerca. E o papel da universidade é pular a cerca, é realmente pular a cerca. Apesar do autoritarismo, do fascismo, com o que for, o papel da universidade é sempre pular a cerca. Menos que o papel do Estado seja terrível, mas aquele que pensa com bom senso e maturidade vai seguir sempre no caminho do bem. E o bem sempre acaba vencendo, né? Olha só, a gente está vivendo um papel de lesão da medula que parece que uma frase que eu vou colocar para você pensar, aliás, você pensa bem. A ingenuidade é uma forma de insanidade. E o golpe, a mídia, que está se formando, é exatamente a população do Brasil tornar-se ingênua para torná-la insana. E o papel da universidade é destornar a ingenuidade para não ter insanidade, ter inteligência. Então olha só, hoje o programa é mais tempo. Olha só, o Zé Luiz, que é o diretor da UniTV, disse que tem mais 15 minutos. Quanto? 5 minutos a mais. Você, prorrogação, 5 minutos. É igual o futebol, a Copa do Mundo. Então, prorrogação. Então, vou deixar a prorrogação para Vossa Excelência. Bom, Daniel, eu queria agradecer muito o seu convite, sua forma espirituosa de fazer as entrevistas, me diverti muito aqui. Quero parabenizar a UniTV pelo trabalho que faz, para toda a equipe que se dedica a manter a UniTV e pelo programa, né? O Pulando a Cerca, você disse tudo. A universidade ela tem esse papel fundamental de quebrar barreiras, de incomodar. Eu acho que isso é importante. O país está precisando disso, né? Todo país maduro, que se torna mais justo, que se torna mais agradável para toda a população, ele vive contradições internas, ele vive discordâncias, mas existe um projeto de país, isso é fundamental, de nação, que não pode ser perdida na perspectiva de todo mundo, que é um país onde todos precisam ter condições e um país mínimas. Muito rico. Um país muito rico. Quando se diz que o Brasil é pobre, não é de pobre. 8ª, 9ª, 7ª, depende do ranking, do momento. Rico. Muito rico, é mal distribuído. Existem questões graves a serem corrigidas no país. E eu queria só concluir, resgatando um pouco do que você disse, que o papel da universidade é provocar inquietude nas pessoas, elas não se permitirem serem objetos, elas têm que ser sujeitos da sua própria vida e do cotidiano do país. Então, não podemos terceirizar a cidadania. Isso é um comportamento que é o único comportamento que vai transformar o nosso país. Você não pode eleger alguém e esquecer do assunto e só lembrar disso daqui a 2 anos, porque cada 2 anos você tem eleição geral e tem as municipais. Isso é um grande problema, né? Você achar que alguém é o responsável por tudo, pelo bem e pelo mal. Não é. É a coletividade e nós temos o nosso papel individual. Então,
nesse sentido, eu queria parabenizar vocês pelo programa ter essa pegada da transformação, da quebrar barreiras, de ultrapassar as dificuldades, porque a universidade tem esse papel. Eu estou muito entusiasmado para assumir em novembro. Eu vou estar em todos os espaços, como sempre tive, não tem nenhum tipo de fleugmática de reitor. Eu tenho a responsabilidade do reitor, naturalmente, mas eu sou um professor, sou uma pessoa como todas as outras da universidade e quero com muito entusiasmo conduzir um projeto realmente para uma universidade alegre, responsável, realizadora e que participa do país de maneira plural, diversificada, mas responsável e na direção de um projeto que não seja de um ou dois ou daquele grupo, mas um projeto de universidade para um país melhor. Olha só, Carlos, então parabéns ao professor Antônio Carlos. E acho que o grande problema do Brasil, desde 1500, que a elite nunca se fortificou, educação, 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 educação. Sem educação não se tem cultura. E sem cultura nada vai em frente. Não, educação, educação, educação. E vamos dar o parabéns ao professor Antônio Carlos. Obrigado, gente. Parabéns a vocês. Olha só, professor Antônio Carlos, pulando a cerca, tem 45 minutos. É um tempo de futebol. Um tempo. No dentista, 15 minutos parece 5 horas. É verdade. E no hotel, 1 hora é nada. É verdade. A percepção do tempo é diferente dependendo do contexto, né? Então, vamos terminar o programa cantando. Vamos. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, viva a Universidade Federal Fluminense! Viva!